seja com todos vocês também. Essa noite eu gostaria de falar com vocês a respeito do perfil da Calvary Chapel, o perfil da nossa igreja. Eu creio que é uma sequência interessante, já que falamos sobre o que é ser cristão, né, alguns domingos atrás. Falamos sobre a missão da Capela do Calvário de São Vicente. E por que não falarmos agora do perfil? Por que nós somos Calvary Chapel? Por que nós não somos uma igreja batista, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou sei lá, bola de fogo ali da esquina? Por que nós somos Calvary Chapel? Qual é o chamado de Deus para nós, né? Qual a razão de nós sermos o que somos ou fazermos o que fazemos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre o perfil, né, da Calvary Chapel, o perfil os distintivos, né? O que nos distingue, né? Quais são as nossas características como igreja? E aí eu vou falar um pouquinho da história da Calvary Chapel com vocês. Vou falar um pouquinho sobre algumas características, né? Vou começar a falar sobre o modelo de Deus para a igreja, que o nosso modelo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. E por fim, hoje nós vamos falar sobre a centralidade de Jesus Cristo, que é a nossa marca principal, né, como igreja e movimento. É claro que nós não vamos cobrir todos os pontos, né, do perfil da capela ou da Calvary hoje. Nós vamos precisar de mais 2 domingos, né, de mais 2 cultos para cobrir todos os pontos. Mas eu vou deixar vocês saberem quais eles estão ainda hoje, tá bom? Então eu gostaria de orar com vocês e a gente já começa. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, teu amor, Deus, a tua fidelidade sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem um plano, Deus, um propósito para cada um de nós, Senhor. E obrigado que o Senhor nos uniu em Ti, ó Deus, por causa daquela obra bendita naquela cruz. E o Senhor está fazendo, escrevendo a Tua história com as nossas vidas. Então nós pedimos, continua, Senhor, que ainda hoje o Senhor trabalha em cada um de nós, quebranta nossos corações, Senhor. Nos permita ouvir Tua voz e sermos mudados de dentro para fora, Senhor. Vem, ó Deus, vem reinar no nosso coração. Por isso pedimos que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, na Tua igreja, Senhor. Que o Teu reino venha, que o Teu governo venha, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória. Queremos que o Teu Espírito nos lidere nesse tempo, Senhor. E que o Teu nome, Jesus, seja glorificado apenas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, queridos, eu quero falar, começando a falar sobre o perfil da Calvary, nós vamos falar um pouquinho da história, mas ainda antes de falar da história, tem algumas coisas importantes a considerar, a serem consideradas, né? Por exemplo, o que significa ter um perfil, né? Significa ter características, né, que nos definem como movimento de Deus, como aquilo que Deus, né, decidiu fazer em algum momento da história. E daí surgiu, né, a Calvary Chapel. E essas características, elas nos definem enquanto movimento de Deus e explicam, né, a razão de nós não estarmos reunidos com outro nome, ou uma denominação, por exemplo, né? Uma das características nossa, como muitos de vocês, né, que já caminham conosco sabem, né, outros que chegaram mais recentemente, né, têm percebido. Nós amamos a palavra de Deus, nós damos uma ênfase muito grande à palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus, né? Então, quanto mais a palavra, mais o Senhor nós cremos nisso, né? Nós cremos é, que essas características nossas, elas não nos tornam melhores do que nenhuma igreja, são todas ferramentas nas mãos de Deus, né? E isso é indiscutível, né? É muito importante nós entendermos isso. Há muitas igrejas, né, que creem nos dons do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo, né? Mas não dão muita ênfase à palavra de Deus, né? E há outras igrejas que também
que, pelo contrário, elas não creem que os dons do Espírito Santo são para os dias de hoje, mas dão muita ênfase na palavra de Deus, né? E pela graça de Deus, eu acredito, né? A igreja para todos os gostos, né? Nós podemos dizer, né, com certeza. Mas uma das coisas que nos marca é essa busca, esse equilíbrio que Deus nos dá, né? De poder estar centrado na palavra, ser forte no ensino da palavra e depender do Espírito Santo de Deus, né? A nossa dependência do Espírito Santo de Deus é o que nos faz clamar, é o que nos faz estar aos pés do Senhor e dar esse equilíbrio, né, de oração, dependência do Espírito Santo e foco na palavra de Deus. Então, isso é uma das coisas principais, né? E nós cremos totalmente que é a palavra de Deus que nos transforma. Foi o contato com a palavra de Deus que me transformou, né? Que me fez nascer de novo, de novo. E eu sei que para muitos de nós, como eu falei, foi exatamente assim. Muitos se consideravam um galho cortado e quando ouviram da graça de Deus, né, puderam sentir o amor de Deus invadindo seu coração e a graça, o amor de Deus trazendo cura, né, para sua alma, mostrando para você que Deus não tinha terminado ainda a obra dele na sua vida. Então eu quero dizer para você, Deus não terminou a obra dele na sua vida ainda. Há muito que o Senhor quer fazer. Amém? E vamos continuar olhando para ele. O nosso perfil também, ele nos mostra a nossa posição no corpo, né? A posição no corpo de Cristo, porque eu creio que a ênfase na palavra nos guarda do emocionalismo, né? Daquelas sensações, né? Que não tem base bíblica, e também nos guarda daquela rigidez, né? Daquela organização humana, né? Que parece que tudo já é tão perfeitamente enquadrado que o Espírito Santo praticamente não tem, né, lugar nenhum na igreja, porque o homem ele resolve tudo, né, faz tudo. Então, eu creio que isso é uma bênção, isso é uma graça de Deus, né? Você poder depender do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser capaz de colocar as mãos para cima e falar: Senhor, eu me rendo, né? Me guia, me mostra. Eu não sei, eu quero aprender contigo. Penso que isso é uma grande bênção. E ao mesmo tempo está respaldado na palavra de Deus, né? É uma segurança que nos dá, né? Não, isso daqui tem base, né? Isso daqui tem base bíblica para isso. E isso, é claro, fortalece a nossa fé e muito. Então essa é uma das características principais nossa como igreja, né? E eu penso sempre, eu gosto de falar isso, Deus ele tem usado, né, a Capela do Calvário. Eu falo, às vezes eu vou falar Capela do Calvário, às vezes eu vou falar Calvary Chapel, porque Capela do Calvário é uma tradução de Calvary Chapel, então vocês entendem que eu estou falando da mesma coisa. Deus ele tem usado, né, a Capela do Calvário, mas eu creio que como que eu posso dizer isso? Vai depender de nós se o Senhor vai continuar usando a Capela do Calvário para a glória dele. E o que eu quero dizer com isso é porque o Senhor, eu vou falar da história logo e vocês vão entender por quê. Ele derrama vinho novo em odres novos. Quando a Capela do Calvário se tornar um odre velho, uma denominação engessada, onde o Espírito Santo não tem mais liberdade, Deus vai precisar usar uma outra coisa. Ele não vai mais usar as nossas vidas, pelo menos como igreja, pelo menos como movimento. E eu penso que isso é muito importante da gente entender, porque a gente pode entender isso no contexto de corpo, né, de igreja, de movimento, mas a gente também pode aplicar isso na nossa vida pessoalmente, né? Nós não podemos chegar no ponto de falar que nós somos suficientes, né? Que nós não precisamos da dependência ou da ajuda de Deus. Tudo vai depender de nós, tá bom? Muito bom. Bom, falando da história, a Capela do Calvário ela começou em 1965, né, nos anos 60, na época daqueles movimentos, né, hippies, quando estavam bem alta. Lá nos Estados Unidos, aconteceu que o pastor Chuck Smith ele era o pastor de uma igreja pentecostal, acredito, quadrangular.
Mas ele estava encontrando muitas dificuldades no ministério para poder ter a liberdade, né? Que o Espírito Santo estava guiando ele nas reuniões. Ele precisava seguir, né, um cronograma já, né, estipulado, deveria falar somente algumas coisas, e ele se via limitado, ele se via preso, ele se via, né, sem espaço para poder fazer aquilo que Deus estava colocando no coração dele. E aí ele foi convidado para uma cidade e ele começou a ensinar nessa cidade. Ele teve a liberdade de escolher o livro e ele começou a ensinar a Bíblia sistematicamente. Então ele ensinou ali 1 João e Romanos. E ele estava lá por um tempo, né? E aí o que aconteceu foi que as pessoas amaram o ensino da palavra de Deus e começaram a chamar os vizinhos, os familiares, os cachorros, não, estou brincando, mas todo mundo querer para vir e ouvir a palavra de Deus, e o negócio cresceu, e ele entendeu que Deus estava fazendo uma obra e que ele estava simplesmente obedecendo à vontade de Deus. E assim, né, basicamente nasceu a Calvary Chapel. É claro que teve esse acontecimento, né, que foi principal, né, vamos dizer assim, para a história da Calvary. Como o movimento hippie estava no auge, uma das filhas do pastor Chuck, ela tinha muitos amigos hippies, né? E ela trazia esses amigos para a casa dela, da casa do pai. Tem um filme, aliás, que eu pude ver agora, que conta bastante dessa história, que é o Jesus Revolution. E já ouvi rumores que vão traduzir para o português, tá bom? E vocês vão poder assistir. Mas conta bastante desse início da capela, né, da igreja. Como começou, como tudo começou. E aí o pastor Chuck se deparou com muitos hippies em casa, né, aquele paz e amor, né, e toda aquela coisa. E ele já era pastor, e um dos rapazes ali, dos hippies, né, ele parece ter tinha um background, uma história religiosa, sabia alguma coisa da Bíblia, e ali ele teve um encontro assim muito forte, né, como se ele tivesse voltado, né, à fé. E Deus usou aquele hippie para falar com outros hippies. E o negócio cresceu, o negócio estourou. Ele chamava os hippies. O pastor Chuck foi muito corajoso. Ele deixava eles, né, fazerem o louvor. Muitos nem convertidos eram, mas ele dava a eles a oportunidade de cantarem, tocarem. E eles criavam músicas. E todo mundo vinha, e todo mundo conhecia todo mundo, e todo mundo queria mais, e mais, e mais. E ele ensinava a palavra, e as pessoas iam mudando a vida, né? E o Espírito Santo de Deus estava fazendo aquela obra de forma que aquilo cresceu. Eu não trouxe o filme, mas eu vou trazer um filme para vocês que mostra cenas assim, de batismos em massa, assim, para vocês terem uma ideia da revolução que foi, né? Centenas e centenas de pessoas dando a vida para Jesus, centenas e centenas de pessoas. E foi assim um marco na história, né? Na história que se chama se chama o movimento de Jesus, né? Jesus Movement. Se você procurar em qualquer lugar sobre Jesus Movement, você vai encontrar esse momento da história em que os ricos estavam entregando as vidas para Jesus em massa, né? Em grande número, em centenas e centenas de pessoas. E foi assim, né? E aquilo cresceu. O filme Jesus Revolution até conta a história de um dos pastores da Calvary, né? O Greg Laurie, que pastoreia Harvest hoje. E, e assim, muitos desses hippies, eles foram os pastores, né? Mas a gente está falando de viciados em LSD e tudo mais, tá? Não era qualquer coisa, não. Era coisa assim maluca, pesada, e Deus estava fazendo uma obra nova, né? E muitos desses hippies se tornaram pastores e o negócio cresceu por todos os Estados Unidos e no mundo hoje. Mas isso é só um pouquinho da história, tá? Bom, mas Deus usou muito a filha do pastor Chuck e usou muito a esposa dele. Ela orava por esses hippies. Primeiro por causa da filha, mas depois ela começou a conhecer os amigos da filha e começou a orar por eles também.
E aquilo se tornou uma grande parte do ministério, né? A oração por essas pessoas. E é claro que Deus trabalhou, né? Deus trabalhou através da oração no coração deles, no amor, né? Na visão, no olhar que eles tinham por essas pessoas, viram como ovelhas sem pastor, né? Desgarradas. E e é interessante, né, que quando algumas pessoas, quando os hippies começaram a vir para os cultos, havia um carpete e algumas pessoas falavam, mas eles são sujos, eles cheiram mal, eles estão sujando o carpete. E o pastor Tiago falou, então arranca o carpete, o problema está resolvido. Essas almas são mais importantes do que o carpete. E então a gente louva a Deus por tudo que Ele fez e por esse discernimento espiritual, né, do pastor Chuck, esse amor que Deus colocou no coração dele pelas almas, né, pelas almas que precisavam de Jesus. Eram pessoas que não encontravam lugar em nenhuma igreja, né? E eu penso muito hoje em dia quantas pessoas aí fora elas se sentem excluídas, rejeitadas e não bem-vindas à nossa comunhão, seja por um motivo A, motivo B, motivo C. Mas se elas entrassem aqui do jeito que estão, né, seriam olhadas de mau jeito, né, não gostaríamos de sentar próximos delas, e elas não encontrariam um lugar, né, que elas pudessem ouvir da palavra de Deus, ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus e ter a oportunidade de responder em fé à mensagem do Evangelho, né? Então é muito importante, irmãos, quando a gente fala do perfil da capela, a gente não está falando de uma lista de regras, a gente está falando do agir do Espírito Santo e da liberdade que ele precisa ter no nosso meio. Nós precisamos estar rendidos, nosso coração deve estar aberto para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através delas. Amém? Então isso é muito importante para nós. Esse resgate, nessa volta à essência, é muito importante para nós nesse período que nós estamos vivendo como igreja, né, como sociedade. Vamos lá. Bom, então o Espírito Santo começou a adicionar à igreja, né, e existe um livro chamado Harvest, ou Colheita, que creio que já tem uma tradução para o português, que você pode conhecer mais da história da Calvary Chapel através desse livro. Pelo menos os testemunhos de muitos dos pastores que começaram as primeiras igrejas. Bom, nós não somos considerados uma denominação. Por quê? Porque geralmente uma denominação ela tem uma igreja sede, né? E ela funciona como uma hierarquia, ou seja, as outras igrejas que têm aquele nome, elas podem abrir, elas são meio que filiadas e devem mandar uma porcentagem dos dízimos e ofertas para essa igreja sede. Elas precisam respeitar uma série de normas e diretrizes que são estipuladas. A Calvary Chapel não funciona dessa forma. Cada igreja que nasce, ela é independente, né? Cada igreja é independente, cada pastor é independente para ouvir Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas isso é um risco, é perigoso. Mas você vê em todo canto há riscos e perigos, né? Se a pessoa não estiver focada em Deus, né? Se o ser humano, né? Se o indivíduo não estiver focado em Deus, é um perigo. Bom, mas funciona dessa forma, tá bom? Cada igreja é independente, mas existe o mesmo desejo, né? O mesmo coração, né? Essas características que nós vamos ver, elas nos unem no sentido de que nós pensamos da mesma forma, nós cremos que Deus quer nos usar dessa mesma forma. Então isso permite que nós façamos conferências, é, congressos e estejamos, né, juntos todos os anos, fortalecendo o outro, encorajando o outro, orando pelo outro, em contato o ano inteiro. Então isso é muito legal, né? Você se sente realmente dentro de uma família e você sempre tem o entendimento de que Deus está trabalhando muito além, né, do que o corpo local, né? Que Deus está trabalhando essa grande família como um todo no mundo inteiro. Bom, então eu acho que é importante falar que nós não somos uma denominação, porque não nos enquadramos no perfil de uma denominação, né? Não temos membresia, regulamentos e hierarquias
ou deveres a uma igreja sede. E é importante falar que Deus, isso não quer dizer, novamente, que nós somos melhores, mas nós precisamos entender que é só o modo que entendemos que Deus está nos direcionando e usando, né? Deus ama todas as igrejas, tá? Por todas ele morreu. E a igreja do Senhor é sempre a menina dos olhos dele. Então, a gente tem que entender e amar da mesma forma que ele. Bom, o nosso estilo, ele é muito casual, né? Nós não entendemos que Deus ele olha o coração e não a aparência, né? Então, o nosso foco não está no exterior, né? Não importa que roupa você vem, se você vem de chinelo, se vem de bermuda, ou camiseta, ou camisa florida, né? Como a maioria dos pastores da Calvary usa. Parece às vezes um uniforme, né? Porque todo pastor da Calvary tem uma camisa florida e uma bermuda e um chinelo. Mas não é o padrão, tá? É da pastora livre. Mas há várias histórias, né? Quando as pessoas veem um pastor, né? De chinelo, bermuda e camisa florida. Eles dizem, como pode trazer alguma coisa da parte de Deus, né? Pode alguma coisa boa vir de uma pessoa vestida assim, né? Mas isso são religiosidades, né? que as pessoas, que as pessoas fazem, infelizmente. Mas nosso estilo ele é casual, nós não ligamos para a sua vestimenta, nosso foco não é o exterior, não é a estrutura, não são métodos, né? Rigidez nos métodos tem que funcionar dessa forma, se não for assim não pode ser, e graças a Deus por isso, né? Eu fui muito abençoado e liberto quando eu conheci a Calvary Chapel. Não temos preocupação com números também, é importante falar isso. Parece que há lugares, vamos dizer assim, que as ovelhas elas são obrigadas a trazer ovelhas, né? Se você não trouxer mais pessoas hoje, você está sendo um mau cristão. Se você não trouxer o teu vizinho, o teu familiar, o teu não sei quem para a igreja, você é um mau cristão. Nós não temos foco com número, porque vemos que é o Espírito Santo que adiciona à igreja, né? O nosso trabalho é se relacionar com o Senhor. O nosso foco é o relacionamento com Jesus, com a pessoa de Jesus. Então, tudo que nós queremos, né, nós enfatizamos enquanto estamos na comunhão ou na palavra, estudando, é o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É isso que vai transformar você. É isso que vai fazer diferença na sua vida e que pode afetar as pessoas à sua volta. Não é o que você fala, não é você empurrar, arrastar as pessoas à força para a igreja. Isso não vai mudar nada, né? Mas o teu coração transformado, o teu relacionamento com Jesus vai afetar todo mundo na tua casa, vai afetar teus vizinhos, vai afetar seus amigos, vai afetar o teu bairro, a tua cidade, nem todo lugar que você for. Então esse é o foco. Nós queremos que ovelhas saudáveis geram ovelhas saudáveis, né? Se o seu cristianismo estiver, né, conectado a essa rigidez, né, da vara para trazer pessoas para a igreja, eu acredito que o seu coração não vai estar no lugar certo e as pessoas que você trouxer também não vão estar no lugar certo, tá bom? Então, isso é bem importante. Não nos preocupamos com números, tá? Por isso nós não temos membresia, né? Para falar, nós temos tantas pessoas, né? Isso nunca vai ser um orgulho, né? Isso nem é perguntado nas conferências dos pastores da casa. Quantas pessoas têm? Não, isso não existe, porque é comum para nós, né? Isso não faz diferença nenhuma, né? É claro que nós queremos que o máximo de pessoas sejam alcançadas e afetadas com o ensino da palavra, mas isso está nas mãos do Senhor. Nós devemos fazer o nosso melhor, mas o resultado depende do Senhor. Se o resultado não estiver nas mãos do Senhor, nosso trabalho é vão. Não é verdade? Não importa. Só vai trazer preocupação, estresse e desencorajamento. Muito bom. E nossa motivação é o amor. Então nós amamos o Senhor, queremos fazer tudo que fazemos por amor e queremos que as pessoas vejam isso nas nossas vidas, né? Independente do que nós fazemos, as pessoas devem olhar para nós e vemos a gente, eu estou lavando o banheiro, mas eu estou lavando com amor. As pessoas elas não podem ser constrangidas a fazer aquilo
porque eu estou fazendo, mas porque Jesus, né, as tocou. Que Jesus, ela viu Jesus em mim, ela viu Jesus no que eu estou fazendo. Ela quer fazer parte do que Jesus está fazendo, né? E é isso. Foi assim na minha vida e assim na sua vida. Por que você segue Jesus até hoje? Porque ele é o melhor líder para se seguir. Ele nos convence pelo amor. Ele nos convence porque ele nos ama né, e não tem nada igual. E se não for dessa forma, né, não faz sentido, né? Mais cedo ou mais tarde você vai chutar o balde. Você não vai aguentar, né? Você vai sair correndo, né? Então, se não for o amor do Senhor que nos constrange a servi-lo, nada mais pode fazer diferença na nossa vida. Bom, o propósito do perfil, né? O propósito desse perfil é alcançar o maior número possível de pessoas, né, que não, é, que com a queda dessas barreiras estejam livres para poder receber a mensagem do Senhor. Então, tudo o que eu falei até esse ponto, né, por que nós somos casuais na vestimenta, não nos agarramos a uma estrutura rígida, ou não somos uma denominação, com o objetivo de simplesmente ter a liberdade de falar o evangelho e a pessoa que está ouvindo ouvir, aceitar, receber, querer aquela palavra. Porque isso, Jesus é o que vai fazer a diferença. Então, nós não queremos que ela fique impressionada com a estrutura, não queremos que ela fique impressionada com a nossa oratória, não queremos que ela fique impressionada com nada mais, senão com Jesus. Amém? Também não queremos ovelhas confusas em relação à doutrina bíblica, né? Há uma confusão muito grande por falta do conhecimento da palavra. Então, nossa dedicação a estudar a palavra não é para nos fazer cabeçudos, né? Não, o propósito, o desejo de estudar a palavra é que isso possa ajudar as pessoas nas suas dúvidas, né? Nas suas perguntas, no seu desejo de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida delas. Nós cremos que o Senhor ele não nos deixa no escuro, né? Ele traz luz e a palavra de Deus é como luz para o perdido e para o confuso. Queremos que as ovelhas também sejam as mais alimentadas e amadas, né? Esse é o meu coração como pastor, e eu creio que é o coração de todo pastor, né? Deveria ser, né? O coração de todo pastor. Que as ovelhas do Senhor, né? Que Ele confia, né? Ao nosso serviço, porque nós, né, estamos servindo ao Senhor, né? Se eu estou servindo as pessoas, eu vou me decepcionar, mas se eu estou servindo ao Senhor, eu vou amar o que eu estou fazendo. Eu amo o que eu faço, porque o Senhor ama pessoas, o Senhor ama você. Então, o nosso serviço, ele é feito por causa desse amor de Cristo em nós, né, que nos constrange, para que as pessoas se sintam as mais amadas e as mais alimentadas. Então, meu desejo é que você seja uma ovelha amada e bem alimentada, sabe? Olha, eu estou ouvindo porque aqui eu me sinto bem, né? Porque Deus me ama e Deus me alimenta. Então, ele é o bom pastor. O pastor Alex fala que nós, pastores, somos os cão-pastor, né? Aqueles que só ficam ali para as ovelhas, né? Não se dispersarem. Mas quem nos guia, né? É o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor e ele que deu a vida por nós, amém? E é isso. Muito bom. Ah, e é isso, queridos. É muito importante, antes da gente seguir adiante, eu vou repetir isso, né? Continuar sendo uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Esse é o meu coração, esse é o nosso desejo como igreja, como movimento. Continuar sendo uma ferramenta útil. E como a gente se torna uma ferramenta que não é mais útil na mão de Deus? Basta a gente se encher de soberba, né, de orgulho. Basta a gente achar que a gente chegou em algum lugar, é grande demais, é importante demais, é bom demais. Quando isso acontecer, nós vamos enferrujar na prateleira, porque nós não vamos ser mais úteis nas mãos de Deus, tá bom? Então isso é muito importante. E essa é a nossa oração, né? Porque é muito fácil começar bem, irmãos, mas na corrida cristã não importa como você larga, importa como você chega. E não é um sprint, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
né? É uma maratona. Então nós precisamos continuar, né? E lembrar que nós não estamos só, né? E lembrar, manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, né? Lembrar que nós corremos como vencedores, né? Como aqueles que já venceram. Ser lembrado que quando não tivermos força, o Espírito Santo de Deus é quem vai nos carregar no colo. E que, como nós cantamos no reino de Deus, o primeiro é o último, né? Não importa, nós não vamos chegar lá sozinhos, nós não queremos chegar lá antes de ninguém. Nós queremos simplesmente poder chegar lá com a certeza de que nós somos fiéis em tudo que o Senhor nos deu nas mãos para fazer, né? Então, há muitos soldados feridos que o nosso dever nessa corrida é levantar e ajudar a correr, né? A gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, tudo isso daí faz parte da nossa história e do nosso perfil, né? Agora nós vamos entrar em alguns pontos que são considerados maiores quanto ao perfil, quanto à característica. Por exemplo, o modelo. Qual o modelo que a igreja se baseia? Qual o nosso modelo de igreja? E aí eu vou pedir, a gente vai olhar, né, alguns versículos bíblicos, né? O modelo de Deus para a igreja, ela se encontra no livro de Atos, tá? Nós não encontramos o modelo perfeito olhando para homens e nem olhando para igrejas, né? A gente tem que olhar para a palavra de Deus. E então alguns versículos são importantes para nós. Por exemplo, o ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos que desde a sua concepção, lá em Atos capítulo 2, quando o Senhor ele derrama do Espírito Santo sobre a igreja, né, sobre os discípulos que seguiam Jesus, os 120 discípulos, eles são cheios do Espírito Santo. Então, a característica principal da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Nós não queremos ser uma igreja, entendam isso, que faz um monte de coisa e sabe um monte de coisa, mas faz na sua própria força. Como aquela galinha que corta o pescoço e ela continua andando. Nós não queremos ser uma galinha, né, sem cabeça, tá bom? Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Nós precisamos do Espírito. Imagina que se o Senhor tirasse o Espírito Santo dele hoje, da igreja dele no mundo, será que a igreja ainda continuaria funcionando? Infelizmente, eu acho que sim. Muitas vezes eu acho que sim. Isso é porque está andando na sua própria força. Então nós temos que depender do Senhor a esse ponto, né? Nós queremos nos viver, nos mover, crescer, guiados pelo poder, na força do Espírito Santo. Então vamos lá. Colossenses 1, de 5 a 6, Paulo ele nos dá esse exemplo. Olha, 30 anos depois do Pentecoste, tá bom? 30 anos depois do Senhor derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. Colossenses 1, de 5 a 6, vai falar o seguinte: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho de Deus ele cresce e frutifica quando a pessoa o recebe pela fé. Ele cresce e frutifica, é algo sobrenatural, né? O Evangelho entra no coração, no solo fértil, e ele vai crescer e frutificar ali. É a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela depende do Espírito Santo. Se nós recebemos a santa semente, que é a palavra de Deus, ela caiu no nosso coração, e ele é uma terra, né, uma terra que crê, uma terra boa, ele vai frutificar, a nossa vida vai frutificar. Atos capítulo 4, de 29 a 31, nos dá o exemplo de como a igreja ela vivia. A gente vai ver vários versículos aqui, tá? Atos 4, de 29 a 31. Olha só como que a igreja fazia diante da perseguição. Você sabe que a igreja, ela
ela não nasceu numa época em que o mundo estava assim, à espera, né? À espera da igreja, à espera, né? Não, o mundo era um mundo hostil, né? Jesus foi perseguido e morto por falar a verdade, por se declarar filho de Deus. Nós vemos que Estevão foi apedrejado por falar a palavra de Deus. E muitos outros mártires, né, estavam morrendo por falar a verdade e crer em Jesus Cristo, tá? Mas a reação desses discípulos nos mostra qual é o coração da igreja. Diz lá, Atos 4, de 29 a 31, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, isso é muito importante para nós, porque nós murmuramos muito mais do que oramos, né? Então nós vemos a dificuldade à nossa volta. Ah, estão perseguindo a igreja. Ah, estão fazendo não sei o que com a igreja. Ah, e agora a igreja está frita. Ah, e agora acabou a igreja. A gente está olhando para o lugar errado. Quanto mais densas trevas, mais brilha a luz de Jesus. Aqui a situação era terrível. Era terrível. E faz um esforço, você pensa, né, nos servos de Deus, né? Você pensa em Daniel, né, na Babilônia. Você acha que era fácil para ele brilhar a luz de Jesus? Não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram na estátua, foram lançados na fornalha. Não era fácil para ninguém. Mas nós não podemos ser aqueles bebês chorões, né? A gente não pode ser aqueles, coitado de nós, pobre de nós. Se está difícil, irmão, se está ruim a situação, olha, glória a Deus, vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus, vamos permitir que o Senhor nos use de uma forma mais poderosa. Esses irmãos, eles oraram pedindo para que Deus desse mais coragem, para que eles pudessem pregar mais ousadamente a palavra de Deus. Então, quanto mais difícil a situação à nossa volta, melhor, né? Melhor, mais campo da gente poder trabalhar para o Senhor. É fácil? A gente quer? Não. Eu não quero. Eu não quero me alistar, né, para sofrer. Mas não é uma escolha nossa, não é, irmãos? É simplesmente entender quem nós somos e a época em que vivemos e viver o melhor que podemos para a glória de Deus. Né? É só isso. Muito bem. Os 4 fundamentos básicos da igreja, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa tem que ser a base da nossa vida como igreja, a nossa base como cristão, né? Nós temos que nos dedicar à palavra de Deus, nós temos que nos dedicar à comunhão com os irmãos, né? Ó, quão maravilhoso, né? Quão suave é quando os irmãos vivem em união, quando os irmãos estão juntos, né? É algo lindo, é um lugar onde Deus ordena a bênção. O partir do pão, né? Quando nós comungamos juntos, ceiamos juntos, as orações, quando estamos unidos em oração, foi através da oração que Deus operou tantos feitos gloriosos, e é através da oração que Deus trabalha ainda hoje, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. E diz em Atos 2:47 que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, tudo que os irmãos da igreja primitiva faziam era focar em Jesus, no relacionamento deles com o Senhor. Continuar sendo fiel ao Senhor, ainda que com perseguição, ainda que com dificuldade. E o Senhor ia fazendo a obra dele, pessoas iam sendo salvas e a igreja se fortalecia, né? Então é isso aí. E o último ponto, para a gente terminar, eu quero falar sobre a centralidade de Jesus Cristo. Eu estou fazendo bem resumidamente, tá bom? Mas temos muito material para falar sobre isso, se você se interessar, sobre cada ponto desse. Mas eu estou resumindo o máximo que eu posso. A centralidade de Jesus Cristo. Então vamos ler em 2 Coríntios 4:5, que diz assim:
Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Quando eu falo que uma das características nossa é a centralidade de Jesus Cristo, eu quero dizer que somos uma igreja cristocêntrica, né? E isso em tudo que fazemos. O nosso desejo é glorificar Jesus Cristo em tudo que nós fazemos como igreja. E eu pontuei algumas coisas, tá? Só para a gente poder refletir e você entender. A nossa preocupação é manter Jesus sempre no centro das nossas reuniões e das nossas vidas. Então, olha só, dessa forma nós queremos evitar fogo estranho, né? Ou seja, que o homem seja roube a glória de Deus, ou que Deus não opere, né? Porque estamos roubando a sua glória e coisas desse tipo, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. E há um exemplo em Levítico 10, de 1 a 2, quando o fogo estranho foi colocado no altar por Nadab e Abiú, filhos de Arão. Diz lá assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Então, nós não queremos fogo estranho, né? Nós não queremos produzir o Espírito Santo de Deus, né? Infelizmente é uma tendência humana muito forte, né? Foi tão gostoso quando o Espírito nos visitou aquela reunião. Foi tão gostoso quando teve aquele mover de Deus quando a gente se reuniu. Aí a gente quer fazer aquilo de novo, né? Então a gente quer buscar aquelas emoções na nossa força. Então a gente tenta falar as mesmas coisas, a gente tenta fazer a mesma oração, a gente tenta montar as coisas, mas não é isso, né? Não é isso. A gente simplesmente quer buscar ao Senhor e o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. A gente sempre pode ter grande expectativa, porque nosso Deus é Deus grande. Ele sempre vai se mover. Às vezes vai ser visivelmente, às vezes vai ser só no nosso coração. É por isso que o nosso coração tem que estar no lugar certo, né? Para a gente não depender das circunstâncias, para a gente não depender das emoções. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim, claro, isso é bem importante. Muito bem. A pergunta que fazemos é o que vai glorificar mais a Jesus? O que vai glorificar mais a Jesus? Nós aprendemos a fazer essa pergunta individualmente quando nós conhecemos o Senhor. Senhor, o que vai te glorificar mais? Essa roupa, ir naquele lugar, andar com aquelas pessoas, é muito pessoal. Nossa comunhão com o Senhor ela é muito particular, ela é muito pessoal. E é isso que vai nos nortear como igreja. Nós queremos perguntar para o Senhor, Senhor, tem 10.000 opiniões diferentes aqui, mas nada disso importa. O que o Senhor quer? O que o Senhor pensa? Qual é a tua vontade para nós? E é isso que nós vamos buscar. Entenda que nem Jesus agradou a todos, tá? Então, assim, não existe igreja perfeita, porque nós somos humanos, imperfeitos, né? Então, igreja perfeita é só no céu, né? No céu, a igreja vai ser perfeita, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, não há igreja perfeita. Então, nós vamos buscar a vontade de Deus. E, às vezes, isso vai agradar alguns, algumas vezes vai desagradar outros. Mas nós temos que buscar a vontade de Deus. E uma das coisas que nós entendemos como igreja é que no que fazemos, algumas coisas são muito claras de como Deus pode ser mais glorificado, como Jesus pode ser mais glorificado. Eu vou pontuar algumas delas. Por exemplo, nos cultos, né? Nos cultos, nós queremos o mínimo de distração possível para que quando as pessoas entrarem, elas possam ouvir a palavra e serem abençoadas através da palavra. Por isso, nós damos uma ênfase muito grande no ministério infantil. Vocês que já andam conosco há muito tempo já perceberam isso. O Ministério Infantil tem pessoas que amam as crianças, que são preparadas para trazer a palavra de Deus de modo que elas podem entender na idade delas. Então, nós queremos dar essa ênfase no Ministério Infantil porque nós queremos que as crianças sejam abençoadas, que as crianças aprendam a palavra de Deus, porque elas pegam mais rápido do que adulto. Elas são muito rápidas, né? Elas são muito e elas têm fé. A nossa fé, na verdade, né, tem que ser como a das crianças. Né? Eles são muito crédulos. Nós somos muito cabeça dura, mas as crianças são muito ligeiras. Elas são muito crédulas. E ninguém vai entrar no reino de Deus a menos que se torne como uma criança, não é verdade? Então, nós amamos
o Ministério Infantil, amamos ter essa oportunidade que as crianças podem crescer na fé delas. Então, não é um depósito de criança, né? Não é pessoas tomando conta de criança para a gente poder estar aqui. Não, é um trabalho para as crianças aprenderem a Bíblia. Elas vão aprender lá e você vai estar livre, né, para estar focado no que Deus quer falar com você, no que a palavra de Deus está falando para você. Então nós tentamos, nós, isso para nós é muito claro, né, como característica nossa. Nós queremos reduzir ao máximo as distrações do culto, né? Então pedimos, quando as pessoas chegam, a gente fala para o pessoal vir mais para frente, né, para que o pessoal que chega depois do horário fica, né, lá mais para trás. Se tiver vai, difícil, né? Uma pessoa entrou alcoolizada e está causando um tumulto. Irmão, vamos sentar aqui no canto e ouvir a palavra aqui no canto. Para não, tudo pensando para não atrapalhar as pessoas de receberem, né, do Senhor. Então, é bem importante entender isso. Que mais? Cremos que o Senhor está sendo glorificado assim. No louvor, nós cantamos para o Senhor, né? O foco do louvor não é eu, né? Não é o eu, né? Eu, né? Me dá, me dá, me dá. Eu sou o cara, eu sou o tal. Eu mereço, eu mereço. Não é o eu, né? É Jesus, o centro do nosso louvor, o centro da nossa adoração é o Senhor. Quando o nosso coração vai de encontro, aí nós somos tocados e transformados e quebrantados, né? E é ali que acontece a obra de Deus na nossa vida, né? Quando nós olhamos para Ele, né? Não é o eu, é Ele. E nós buscamos, é claro, louvores de comunhão tem seu momento, né? Mas nosso tempo aqui de louvor é tão curto, então nós queremos escolher bem as canções que apontam para Jesus, que vão dar às pessoas a oportunidade de adorar o Senhor, lembrar desse louvor quando forem para casa e continuarem adorando o Senhor, né? Então, o nosso desejo é esse, né? Também. Ah, nós procuramos dar preferência à simplicidade, nós não buscamos coisas espalhafatosas, né, como grandes bandas. E tudo bem se tiver, né? Nós não temos problema, né, Isaac? Né, cara? A gente não tem problema se tiver uma banda. Entendo o que eu quero dizer, mas não é o nosso foco. O nosso foco não é, né, número e barulho. Não, o nosso foco é o que a gente tem, a gente quer fazer o melhor para o Senhor. É simples, né? E queremos que as pessoas entendam e vejam Jesus, né, nessa simplicidade também. Que mais? Na palavra, Jesus é a palavra, o foco está na palavra. Queremos que nós não ensinamos para as pessoas falarem, uau, não, aquele cara, não é o cara, é Jesus, né? Se você foi tocado, se Deus falou no teu coração, tem que ser Jesus, tem que ser porque eu ou quem estiver pregando é invisível e Jesus falou com você, e Jesus, a palavra de Deus tocou você. Ela é poderosa por si só para cumprir, né? A palavra tem poder, né? Então nós cremos nisso, né? O foco é Jesus, não é o homem de modo algum. Então é isso. E nós sempre queremos que as pessoas elas vejam Jesus em todo o ensino, né? Elas vejam Jesus, elas sintam o toque do Senhor, elas sejam edificadas pelo Senhor. Todo o ensino tem observação, interpretação, aplicação e transformação na vida de quem prega. Não adianta nada elaborar um bom sermão, né? Mas a minha vida não tiver sido transformada por essa palavra. O meu clamor, né? Meu clamor, né? Durante toda a semana, enquanto eu penso no que o Senhor quer que eu compartilhe, é esse. Senhor, me toca, me transforma. Que essa palavra fale primeiro comigo. Senhor, que essa palavra me transforme primeiro. Que essa palavra traga uma mudança na minha vida. Porque se não me tocar, se não trouxer alguma diferença para mim, é bom que ela possa trazer diferença para você, mas não foi uma boa palavra. Não foi uma boa palavra. Essa palavra ela primeiro tem que me transformar.
E aí depois ela vai transformar você. E eu creio que isso é muito importante. Os dons do Espírito, né? O Espírito Santo, ele não exalta a si mesmo. Então todo dom do Espírito ele aponta para Jesus, né? E nós queremos ver as pessoas vendo Jesus, seja no serviço, né? Em cada serviço, no ministério infantil, na portaria, na cantina, com as crianças de manhã, limpando os banheiros, seja o que for que a gente faça, a gente quer que as pessoas vejam Jesus, né? Então isso é muito importante. Nós não fazemos para engrandecer o homem, mas para que Jesus seja engrandecido. E, e assim todo dom, né? Seja o ensino, seja uma profecia, seja qualquer coisa, né? Nós queremos que Jesus seja visto, seja exaltado. Na oração, nós damos muito valor à oração, né? Não podemos viver sem orar, mas a oração também é voltada para Jesus. Nós não oramos para contar, né, para fofocar da vida dos outros, nós não oramos para falar para as pessoas, para dar recado para as pessoas, nós oramos com o coração quebrado diante de Deus. Isso é muito importante. Nos dízimos e nas ofertas, nós não queremos que a nossa mão esquerda saiba o que deu a nossa mão direita. Então, nós não temos cartaz ou painel, né? Tem alguns lugares que tem um painel, né, de dizimistas e você vê lá quem deu mais. Nossa, que cara se manteve no top, né? No número um, um mês inteiro, né? Um ano inteiro. Não, a Bíblia fala da mão esquerda não saber o que a direita deu. Então nós queremos guardar as pessoas de tropeçar, de perder o galardão nos céus, né? Então nós queremos que as as pessoas elas simplesmente tenham a liberdade de fazer isso como algo pessoal, né, espiritual, né, pela fé, pelo amor de Deus nos seus corações, né, não por constrangimento, obrigação ou necessidade, como a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 9:7, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, eu poderia falar uma lista enorme em cada coisinha que nós fazemos como igreja, mas eu acho que já deu para vocês entenderem o espírito da coisa. E tudo tem que voltar para Jesus. Tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Tudo é para o Senhor, por causa do Senhor, pelo Senhor. Amém? Então, bom, era o que eu tinha para compartilhar hoje. Vamos ficar em Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus, e obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo, Deus, nas nossas vidas, Senhor, na nossa igreja, na verdade, a tua igreja, Senhor, mas nesse movimento, Senhor, Calvary Chapel, Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo em São Vicente nesses 23 anos. Obrigado, Deus, que o Senhor tem tocado as nossas vidas através desse ministério. Obrigado, Senhor, porque muitas outras vidas têm sido tocadas ao longo desses anos através desse ministério. Mas, Deus, nós entendemos que é muito mais do que aqui, agora, é muito mais do que o Brasil. O Senhor tem feito uma obra, Deus, tremenda. E eu oro que o Senhor use esse movimento para a glória do Teu nome, Senhor. Não nos deixa nos ensoberbecer, não nos deixa, Senhor, perder a humildade, a essência, Senhor, de que é tudo para Jesus. Senhor, a liberdade que nós buscamos não é de satisfazer a nossa carne. A liberdade que buscamos é de te agradar mais, de te honrar mais, Senhor. Como trazer mais glória para teu nome. Senhor, como nós podemos te honrar mais, trazer um sorriso nos teus lábios, Senhor. Como podemos, Senhor Deus, abençoar teu coração. Senhor, eu oro, nos traga de volta a essência, Senhor. Nos traga de volta a essência, Senhor. Nos ajuda a olhar para as pessoas, Senhor, para as multidões, como ovelhas sem pastor, desgarradas, que precisam te conhecer, Senhor. Nos ajuda a viver de tal forma, Deus, a nossa comunhão contigo, que a gente possa brilhar a tua luz, Senhor. Como nós falamos com as crianças hoje pela manhã, Senhor. Nos ajuda a ser essa casa no alto da colina, Senhor. Nos ajuda que as nossas obras, as nossas atitudes, Senhor, as nossas palavras, Senhor, possam fazer as pessoas glorificarem o Teu nome, Senhor. Não o contrário, Senhor. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós queremos ser o sal da terra, Deus, dar sabor, Deus.
fazer a diferença, Senhor. Preservar, ó Deus, o que é bom, encorajar o que é bom, encorajar, estimular, ó Deus, fortalecer, ó Deus, aqueles que não estão bem, ser luz, ó Deus, para aqueles que estão perdidos, Senhor. Nos usa como um farol nesse bairro, nos usa como um farol nessa cidade, nessa nação, Senhor. Nós queremos brilhar a tua luz, ó Deus. Queremos brilhar antes que amanheça o dia, Deus, e já seja tarde demais. Nós sabemos, ó Deus, que o dia já está amanhecendo, Senhor. O dia está amanhecendo, Senhor. O tempo é tão curto, Senhor. Nós só temos essa vida para brilhar, Senhor, Deus. Te servir de todo o coração, Senhor. Abrir mão, ó Deus, de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Para que vidas te conheçam, Senhor. Para que vidas provem do teu amor através das nossas vidas. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Nos encha com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos traga de volta o primeiro amor, e o primeiro amor é Jesus Cristo, Senhor. E a tua vontade na nossa vida, Deus. É tudo que nós buscamos, é tudo que nós queremos, Senhor. Usa-nos para fazer a diferença aqui. Usa-nos para fazer a diferença na vida de alguém para toda a eternidade, Senhor. Eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.